Fala galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto de paisagismo aqui no Grasshopper e foi um inscrito aí aqui do canal que me mandou no Instagram. Então se vocês quiserem que eu faça algum projeto específico, pode me mandar lá que eu vou dar uma olhada. E o legal desse projeto é que ele trabalha com uma lógica que é muito utilizada aqui nos Grasshopper para manipular geometrias, que é a lógica de atratores e repulsores. Beleza, galera? Então, bora para a aula. Então, galera, o projeto que a gente vai fazer é esse aqui, que é do Brion Architects ou alguma coisa desse tipo. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo. E o projeto é esse aqui, que é o Pocket Park, que tem esse efeito, né? Que vocês provavelmente já devem ter visto aí na thumbnail do vídeo, alguma coisa assim. Que é basicamente uma ilusão, né? Uma ilusão de ótica que você cria, que dá a sensação que tem um relevo, né? Nesse lugar onde tem as árvores, tem um relevo saltado para fora, mas na verdade não tem, né? Quando você analisa de perto, ele está usando aqui uma espécie de atrator, né? A ponto aqui na árvore está servindo de atrator para escalar esses outros pisos aqui no entorno que está gerando esse efeito aqui. Uma ilusão de ótica de uma estofada no relevo, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, nos diagramas, como que foi feito mais ou menos, aqui os pontos, né? Então é um excelente exemplo aí para a gente trabalhar e uma aplicação prática e bastante simples e interessante. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com um script que a gente vai fazer hoje aqui no Grasshopper. E aí vocês podem ver que eu utilizei os 3 pontos aqui. Eu estou utilizando eles para deformar e fazer aquele efeito lá. Beleza? No projeto original, né, são vários pontos para fazer a nossa árvore. Eu vou fazer só com 3, justamente porque eu estou com um programa já rodando aqui para gravar o vídeo. E quando coloca mais pontos do que isso, começa a ficar um pouco mais pesado do que eu gostaria aqui para gravar. Então tem risco de crashar o Grasshopper, né? Então é isso aqui. A gente vai fazer esse efeito de bolha em uma malha com um campo magnético, que vai servir para a gente pegar os pontos, né, e fazer esse efeito de repulsão, que parece ter uma bolha aqui em volta. E depois a gente vai utilizar esses mesmos pontos como atratores, naquela mesma lógica de medir a distância, né, e usar a distância como um fator de escala para esses pisos aqui, beleza? Então o script é esse, né? E vamos lá, vamos fazer ele do zero aqui em novo documento. Como eu mostrei no último vídeo, galera, uma coisa que a gente vai fazer em todos os nossos vídeos agora é utilizar esse plugin aqui, que é o Bifocals, que é para que apareça nosso balãozinho aqui mostrando o componente, beleza? Bom, então a gente pode primeiro pegar a nossa superfície que está aqui. Eu ocultei ela, então eu vou mostrar ela de novo aqui. A gente pode vir cá, Surface, Set One Surface e dar o Reparametrize. Nesse vídeo aqui, né, a gente está dando o Reparametrize meio que só para criar o hábito em vocês, porque não vai servir para nada nesse vídeo, tá? E a gente pode ocultar a nossa superfície aqui, beleza? Isso aqui evita muitos problemas, tá, pessoal? Recomendo sempre que criem esse hábito de fazer isso. Vamos fazer um Mesh to Surface, Mesh Surface, aliás, que é para transformar a nossa superfície em uma malha. E a gente pode dividir aí, né, nas direções U e V, a nossa malha entre água entre 5 e 50, né, que a gente pode querer alterar posteriormente. Então a gente pode pôr algum valor entre, acho que assim tá ok. A gente pode ocultar a nossa superfície aqui. E aí agora a gente tem que colocar os nossos pontos, né? Então vamos pegar os pontos aqui, point,
set multiple points. Vamos colocar 3 pontos aqui, tá? Beleza? Agora uma coisa que a gente vai fazer, que é para utilizar, para fazer os campos magnéticos e os atratores, vai ser, a gente vai pegar os pontos dessa malha aqui, galera, e vai usar um componente de closest point, para que a gente pegue o ponto mais próximo com relação a esse aqui, que vai ser, na verdade, o nosso atrator e o nosso campo magnético. Isso porque eu quis fazer uma forma de vocês poderem manipularem livremente, né, a posição da árvore aqui nessa malha, sem ter que ficar muito chato de você ter que ficar fazendo um list item, etc., manipulação de lista, para você pegar os pontos específicos da malha, tá? Então o que a gente vai fazer aqui vai ser desconstruir essa malha primeiro, para poder pegar os vetores, né, os pontos. Os vetores não, os pontos. E aí a gente vai utilizar o closest point para pegar o ponto mais próximo na malha, né? Então o nosso cloud, né, que é a nossa nuvem de pontos, vai ser esses pontos aqui. E esse o ponto para achar, ele já pegou um ponto aqui da malha. Beleza? Bom, agora a gente vai criar um campo magnético, né, com esses pontos. Então a gente pode vir aqui na aba de vetores, que é para mostrar para vocês onde ficam os campos magnéticos. Pode vir aqui em Field. E aqui a gente pode vincar em Point Charge, que é basicamente dar um campo magnético, né, uma força para um ponto. Charge seria algo como força magnética, ok? Então a gente pode conectar aqui. E aqui ele pede para a gente dar o charge, né, o fator de carga do nosso ponto magnético. A gente pode colocar 0 até 1.5, acho que está ok. E aqui o decay, né, que é o decaimento, é o quanto você vai não deformar a sua malha, né? Vou mostrar aqui para vocês o efeito para vocês. Que é basicamente a gente tem que achar um equilíbrio entre esses dois aqui, para que gere um efeito interessante e ao mesmo tempo não deforme as bordas da nossa malha, tá? Então a gente pode agora vir cá, fazer um Construct Mesh de novo aqui, porque a gente vai utilizar isso aqui como vetores para mover os pontos, né, da malha, e depois a gente vai reconstruir a malha, beleza? Então, primeiro, para a gente criar, né, esses vetores, né, a partir do campo magnético, a gente vai precisar juntar esses campos magnéticos para que funcione a manipulação dentro da malha, né? Porque se a gente não juntar eles, vai funcionar apenas em um ponto específico, ou então a gente poderia colocar tudo numa mesma lista, só que depois para usar como atratores, isso ia gerar problemas. Então o que a gente vai fazer é juntar os campos magnéticos. A gente pode vir cá, dar um Merge Fields, que é para juntar os campos magnéticos. E agora a gente vai transformar, né, os nossos campos magnéticos em vetores. E para fazer isso, a gente pode vir cá, fazer um Evaluate Field. O que esse componente faz aqui é basicamente o seguinte, né, ele pega o nosso campo magnético aqui, né, que a gente criou a partir desses pontos, e ele pega pontos de influência que esse vetor vai ter, né? Então, quais pontos esse vetor vai influenciar. E os pontos que esse vetor vai influenciar, né, que vai criar, na verdade, que o campo vai influenciar para criar o vetor, vão ser esses vetores aqui da nossa malha. Então, a gente pode conectar aqui. Para ficar mais organizado, eu vou usar um componente de ponto aqui, tá? E vou conectar aqui, beleza? Bom, agora a gente pode ver aqui que ele já criou os vetores aqui a partir desses pontos. Então a gente pode mover os nossos pontos. E a gente vai mover esses pontos aqui
que é os pontos da nossa malha original, com essas forças aqui. Então aí a gente já pode testar para ver o efeito que está criando. E como vocês podem ver, pessoal, dá tipo um scale, né? Dá uma deformada aqui, né? Nesses pontos aqui, tá fazendo isso aqui ficar um pouco maior. E para diminuir, né, esse scale que está dando, a gente vai usar o decaimento para fazer essa coisa aqui, beleza? Bom, agora a gente pode reconstruir a nossa malha, né? Então a gente pega os vetores que a gente moveu aqui e as faces, né, da nossa malha, a gente pode pegar as faces daqui, beleza? Estou usando o componente de dado aqui, mas a gente pode usar de face também, só para ficar mais claro, tá? A gente pode conectar aqui. Como eu expliquei, né, na última aula, por que esse processo aqui funciona, né? Quando a gente vê esses outputs de face aqui desse componente, um painel, na verdade ele é só a orientação dos pontos em cada face, né, na nossa malha completa, né? Então a gente tem cada face aqui, e essa face está me falando que tem um ponto 0, tem T1, T2 e 1. Então é só uma informação da organização dos pontos. Então eu posso transportar essa informação para cá, que vai funcionar para a gente reconstruir aí a nossa malha. Beleza? Então a gente pode apagar o restante aqui para ver o resultado da nossa malha. E a gente pode ver aí que criou essa deformação aí na malha. E essas faces agora que vão ser os nossos pisos que a gente vai usar o scale, né? Então a gente pode extrair, né, as faces da malha. Então a gente vai usar o componente boundaries, né? Boundary faces, né? Face boundaries, aliás, que é para pegar as bordas da malha, as bordas da face da malha. E ele transforma aí cada face em uma polyline, como a gente pode ver aqui. Beleza? Bom, agora a gente tem que fazer o efeito de atrator, né, nesses pontos específicos aqui. Então a gente vai utilizar esses mesmos pontos aqui que a gente utilizou para fazer o campo magnético e transportar para cá, que a gente vai usar como atrator. Beleza? Então, para fazer esse cálculo de distância, que é para utilizar como atrator, a gente precisa pegar um ponto no centro, né, da nossa face, calcular a distância dele até esses pontos atratores aqui, né, no caso repulsores, né? Então a gente pode usar um componente de área, que é para extrair o centroide aqui, e aí a gente pode calcular a distância entre o centroide e esse ponto que a gente vai utilizar de repulsor, né? Então a gente já tem aqui os valores, que são as distâncias, só que obviamente essas distâncias elas estão numa escala muito alta, né? Para a gente escalar isso aqui vai causar uma doideira aqui, não vai dar certo. Então o que a gente precisa fazer é mudar, né, esses valores para um domínio, né, que caiba no valor de escala, né, que seja menor do que 1, para que a gente possa utilizar para escalar esses pisos aqui. Então a gente vai remapear os números com o componente remap numbers. A gente pode colocar a distância aqui como input de valores. Ele precisa saber qual que é o domínio source, né, que seria o domínio original. Então a gente vai dar o domínio original para ele com o componente de bounds, que pega aí o domínio aqui, que a gente vai te mostrar aqui que está de 0.8 a 37.8. Então a gente vai conectar aqui. E agora aqui a gente vai colocar o nosso domínio novo, e para fazer esse domínio novo a gente vai construir um domínio, construct
domain. A gente pode colocar aqui. E aqui, como o start, a gente pode colocar um valor aí de 0 até 1. Ok. E copiar isso aqui e colocar aqui embaixo. Beleza? Bom, agora vamos ver aqui como que está a nossa lista aqui. Pode ver que a gente pode mudar aqui. Ele já está mudando nossos valores para um domínio de 0 até 0.6. Beleza? Bom, agora a gente precisa só dar uma verificada como está a estrutura dos dados, né? Para que dê tudo certo na hora de dar o scale. Então a gente pode verificar aqui que existe um branch com 840 itens. Então, agora que eu vi isso, né, e já percebi agora que, por exemplo, não vai dar certo. Por que que não vai dar certo, pessoal? A gente precisa que esses pontos aqui, né, eles estejam separados, né, na hora de dar esse scale, porque senão um vai começar a afetar o outro, né? Então a gente tem, por exemplo, a distância desse ponto aqui, por exemplo, ele vai calcular a distância desse ponto, desse. Então vai gerar um problema aqui. Então a gente precisa limitar a área de influência desse atrator a esses pontos aqui, para depois a gente aplicar essa lógica, beleza? Então a gente pode vir com isso aqui para cá. A gente pode até desconectar aqui os nossos pontos. E aí, agora, a gente precisa criar, né, essas áreas de influência dos pontos aí. E para isso a gente vai utilizar o componente de closest point novamente, só que no plural, closest points. Então a gente pode pegar esses pontos que vão ser para achar, e esse aqui que vai ser o nosso cloud. E aí vocês podem ver que ele já está, por default, tá com 3, então ele está achando 3 pontos próximos a esse aqui. Beleza? Então a gente pode incrementar isso aqui para ficar um valor que tem uma área de influência maior. E aí vocês podem ver que ele criou essas zonas de influência desses pontos. Então a gente pode agora pegar esses pontos e calcular a distância. E aí agora a gente já vê que a nossa lista está separada em 3 galhos, 3 branches, que é justamente o que a gente quer. A gente pode verificar aqui. Novamente, 3 branches. Beleza? Bom, agora a gente precisa pegar esses retângulos, né? Pegar os pisos, né? E dar o scale neles, né? E para pegar, né, a nossa lista de pisos, agora a gente limitou a nossa área de influência a esses pontos aqui. Então a gente precisa pegar os pisos correspondentes a esses pontos, né? Então o que a gente vai fazer, né? Se você olhar os outputs aqui do closest points, ele dá o index, né, dos pontos, né, o índice dos pontos, que é justamente o número da lista que ele está, né, qual a numeração que ele está na lista. Então a gente pode dar um list item, né, que é para pegar itens específicos de uma lista. A gente vai pegar as nossas polylines e vai aplicar aqui aos itens dessa lista. E ele já está selecionando aí. Beleza? Bom, agora que a gente pegou esse aqui, vamos verificar como está a nossa estrutura de dados novamente, para não dar nenhum problema. Está aí separado em 3 galhos novamente. Agora a gente pode dar um scale na nossa geometria. E a gente precisa do centroide, né, desses pontos de área de influência que a gente pegou, que vai ser
esses pontos aqui que a gente utilizou, né? Então, a gente pode pegar os pontos aqui. Pegar a geometria, centroide e dar o scale nela. Ok, está falando que not scale by factor 0, que é não posso escalar com fator 0. Então a gente pode só aumentar o nosso domínio aqui para 0.1, que ele vai parar de reclamar aí, beleza? Então a gente pode ocultar o restante das nossas geometrias para ver o que está rolando aqui. E aí a gente pode fazer uns testes aqui para ver o resultado, tá? É importante apagar isso aqui, né, primeiro. Tá. Tá. Ok, vamos verificar novamente a nossa lista de dados aqui. Ok. Tá. Ok. Identifiquei qual que é o nosso problema aqui, porque se você for olhar, pessoal, ele está escalando da forma errada, né? Não está atraindo da forma correta. O problema é o seguinte, a gente está dando o input aqui, ó, desses pontos, né? E a gente está calculando a distância com esses pontos aqui. Só que qual o problema de calcular com esses pontos aqui, né? Esses pontos aqui eles não estão estruturados na mesma ordem do que esses pontos, esses grupos aqui, né? Por exemplo, esse ponto não está necessariamente nesse grupo de pontos, né? Então, isso está gerando esse problema e esse efeito errado na atração. Então, a gente pode tirar, né, esse ponto daqui. E para gerar esse efeito, a gente vai usar o componente de média, que a gente vai calcular a média, né, dos pontos desse grupo, de cada um dos grupos, porque está separado. E ele vai dar esse ponto quase exatamente igual ao nosso outro ponto de lá, beleza? Você poderia também fazer isso manualmente, né? Checar qual que é cada lista, colocar os pontos de novo, só que depois isso vai atrapalhar o seu script. Então eu creio que a melhor forma de fazer isso é usando esse componente de média e conectando aqui, beleza? Que já vai dar uma corrigida no efeito aí. Vocês podem ver que estão todos iguais agora. O que a gente vai ter que fazer é só colocar o nosso domínio agora da forma correta, né? Quanto mais perto, menor, e quanto mais longe, maior fica, né? Uma coisa assim. Então, beleza. A gente pode deletar isso aqui. Que agora já está funcional aí, beleza? Bom, agora o que a gente precisa fazer é pegar, né, os últimos, né, os restantes. E para isso, né, a gente vai ter que deletar esses índices aqui da nossa lista principal aqui da malha, que é essa malha que a gente deformou aqui. Então a gente pode pegar as nossas faces que a gente já extraiu
e deletar os índices, né, com o componente coIndex. Então a gente vai utilizar esses mesmos índices aqui, né, e a gente vai deletar os nossos índices. Beleza? Aqui no caso vai ter que dar um flatten. Ele já vai fazer esse processo aí. Beleza? Aí aqui vocês já podem ver que ele meio que já deu certo, né? Só que tem um pequeno problema, né? Aqui na nossa malha está tudo junto, né? Então não está dando a impressão de que é um piso mesmo, né? Tá muito conectado, né? Não está igual aquele piso lá que está separadinho. Então a gente pode dar um scale nesse aqui também. Pode desconectar tudo aqui para não dar problema. E a gente vai dar um scale com o fator mais alto desse aqui, né? Com o número mais alto desse aqui que a gente pegou. Então a gente pode dar um sort list, que é o que os componentes fazem, é basicamente organizar os componentes, os números em ordem de grandeza, né? Então o menor vem primeiro, o maior fica por último. Então aqui 0, 0, etc. A gente pode dar um flatten aqui para que ele coloque tudo na mesma lista e organize o maior, né? E a gente quer justamente o maior desse aqui. E ele está organizando do menor para o maior. Então, para a gente pegar o maior item, a gente pode vir aqui em list item, conectar aqui e dar um flatten. Novamente, o flatten não precisa, que já deu aqui, mas a gente pode dar só o reverse, que é para inverter a lista, né? Então ele está pegando o maior aqui, vocês podem ver que é 0.9, fator de escala. A gente pode colocar aqui. E aí ele pede os centroides também, né? Então para a gente pegar os centroides a gente pode usar esse mesmo componente, só que aplicar ele nos centroides aqui que a gente extraiu com esse componente aqui. Pode conectar. Agora está 100% funcional. Então a gente pode apagar aqui. E a gente pode ver que já criou aquele efeito que a gente queria. Se você quiser transformar isso em uma superfície, tá, galera? Vocês podem só utilizar esse componente aqui, né, de Boundary Surface. Se você quiser juntar na mesma lista, pode dar um Merge, por exemplo. E ele já calcula aí a nossa superfície. Como vocês podem ver, o componente está um pouco pesado. Então eu vou desativar ele, porque dessa forma aqui já dá para a gente visualizar. Então aí a gente pode mudar, né, os nossos parâmetros para ver o efeito. A gente pode aumentar a área de influência, diminuir. E a gente pode alterar o nosso fator de escala aí. Beleza? Então é isso, galera. Basicamente é isso. Mais uma coisa aqui que eu vou fazer aqui, que é só para quem ficou até o final do vídeo, vai ser mover, né, esses pisos aqui agora para o ArchiCAD. Beleza? Então eu vou iniciar no meu ArchiCAD aqui. E aí, beleza, né? Agora a gente pode vir aqui em arquivo, interoperabilidade, Grasshopper Connection. Vamos deixar aqui em 3D para visualizar melhor. Deixar só o Grasshopper ArchiCAD aqui. Beleza?
E a gente precisa pegar um piso, né? Então a gente pode vir aqui em Slab Design, na verdade, né? Slab. Parece que não está conectado, né? Vamos ligar aqui só para ver se muda. Connect. Pronto. Vamos colocar um toggle. E aqui ele pede, né, a polyline, que vai ser o entorno. Então vamos configurar primeiro as nossas configurações aqui do piso, que é para que não lag ou cause qualquer problema aqui, beleza? Então vamos para Lab Settings, polígono aqui, né? Então a gente vai pegar essa informação só para ficar mais fácil. E aqui ele está em composição, né, de piso. Eu vou mudar para materiais. Então, Structure for ArchiCAD Slab, Basic. A gente pode colocar um material aqui. Building Material. Vamos por concreto. E a gente pode pôr uma espessura, né? Seja algo bem pequeno, para que o efeito fique legal, né? A gente pode dar um True. E aí ele está começando a logar aí. Acho que assim tá legal. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que vocês tenham conseguido, né, entender essa lógica aí de que por que, por exemplo, aquela hora que eu fui olhar lá não ia dar certo, por que acabou dando um erro aqui no final e a gente corrigiu. Porque às vezes a gente esquece, né, de colocar alguma coisa aqui, isso é normal. E a gente só tem que ter a lógica da forma certa na nossa cabeça para que a gente possa seguir ela, para que você possa ter um maior domínio do seu processo, beleza? Então, por essa aula é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, aí, que é muito importante para ajudar a divulgar o canal aí para o Brasil, o Grasshopper, Arquitetura Paramétrica. Se inscreve aqui e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.